Reis caminharam por ruas de ouro. Profetas clamaram em praças movimentadas, e impérios inteiros pareciam eternos. Mas o que acontece quando a poeira da história assenta? Hoje, a arqueologia nos oferece um espelho fascinante e, por vezes, aterrorizante. Alguns desses lugares bíblicos são hoje metrópoles vibrantes. Outros são apenas montes de pó esquecidos. Mas um deles, especificamente, está desaparecendo diante dos nossos olhos agora mesmo, cumprindo uma das profecias mais inquietantes do Apocalipse. Preparem-se. Hoje, não vamos ler a Bíblia como um livro de lendas. Vamos usá-la como um mapa de realidades. Eu vou guiar vocês por 10 locais bíblicos icônicos, revelando a sua glória passada e a sua realidade presente. Começamos com a joia da coroa do mundo antigo, Babilônia, a porta dos deuses. Sob o rei Nabucodonosor, era uma cidade de maravilhas, com jardins suspensos e a deslumbrante porta de Estar. Mas os profetas Isaías e Jeremias disseram que ela se tornaria a habitação de chacais e nunca mais seria habitada, como ela está hoje. A profecia venceu a arrogância. No século XX, o ditador Saddam Hussein gastou milhões tentando reconstruir os muros e desafiar a Bíblia, gravando o próprio nome nos tijolos. Não adiantou. Após a invasão americana em 2003, o local virou uma base militar. Tanques esmagaram pavimentos antigos. Hoje, a Babilônia, no Iraque, é um parque arqueológico fantasma. O palácio de Saddam está em ruínas e pichado. O rio Eufrates mudou seu curso para longe dela. Babilônia permanece desabitada, servindo apenas como um monumento turístico à sua própria destruição. Viajamos para o norte. Nínive, a cidade de sangue. A capital cruel que o profeta Jonas não queria visitar. A história recente deste lugar é trágica, mas revela a soberania de Deus de forma misteriosa. Em 2014, o Estado Islâmico tomou a região e explodiu o suposto túmulo de Jonas, tentando apagar a história. Mas ao fazerem isso, eles acidentalmente revelaram a verdade. Após a liberação da cidade, arqueólogos descobriram que, sob os escombros deixados pelos terroristas, havia um palácio assírio intacto que nunca tinha sido escavado. A tentativa de destruir a prova bíblica acabou revelando-a. Hoje, Nínive é um campo de batalha cicatrizado, lembrando-nos que impérios baseados na crueldade eventualmente encontram a violência que semearam. Voltamos ao sul para o berço da fé, Ur, uma metrópole avançada de onde Deus chamou Abraão. Abraão trocou o conforto urbano dessa cidade pela incerteza de viver em tendas, como ela está hoje, onde antes havia canais férteis. Hoje é um deserto árido e salino. O grande zigurate ainda domina a paisagem, perto de uma base aérea. Caminhar por Ur hoje é caminhar sobre cacos de cerâmica de 4.000 anos, em um silêncio absoluto. A cidade virou um esqueleto de tijolos, provando que a verdadeira herança de Abraão não era uma cidade terrena, mas a Jerusalém celestial. Atravessamos para a Turquia, Éfeso, o palco do avivamento de Paulo e a cidade do primeiro amor mencionada no Apocalipse. Jesus avisou: se não voltarem ao primeiro amor, removerei o seu castiçal. A visita a Éfeso hoje é uma lição de julgamento geológico. A cidade era um porto vibrante, mas hoje, as ruínas ficam a 10 quilômetros do mar. O rio trouxe terra, o porto assoreou e a economia morreu. O castiçal foi literalmente removido. Não há igreja cristã ativa nas ruínas. A cidade do primeiro amor é agora um museu a céu aberto, cercado por pântanos. Vamos para Jerusalém. Por séculos, céticos debateram se o tanque de Siloé, onde Jesus curou o cego, realmente existia daquela forma grandiosa. Mas em 2004, um cano de esgoto estourou. Operários municipais começaram a cavar para consertar e toparam com degraus de pedra antigos. Eles haviam redescoberto o verdadeiro tanque de Siloé. Não era um poço pequeno, era uma piscina monumental, do tamanho de 2 olímpicas. Hoje,
está sendo escavado. O mito questionado virou evidência de pedra. Diferente das ruínas, este é um marco natural. O Mar da Galileia, o palco onde Jesus andou sobre as águas. Visualmente, é o quinto evangelho. A topografia é a mesma, mas o lago enfrenta uma crise moderna. Devido à seca e ao uso agrícola, o nível da água flutua perigosamente. Em 1986, o recuo das águas revelou um barco de pesca do primeiro século, preservado na lama. O cenário permanece santo, mas a fragilidade da água nos lembra que a terra geme aguardando a redenção. Corinto, a Las Vegas do mundo antigo, rica, imoral e cosmopolita. Hoje a antiga Corinto é pó. Mas há um lugar emocionante, o Bema, o tribunal de pedra no centro da ágora. Foi exatamente ali que o apóstolo Paulo foi julgado. Ficar diante daquelas pedras hoje é pisar no local exato onde o evangelho foi legalmente absolvido pelo direito romano. A cidade da carne desapareceu, mas as cartas escritas para ela ainda moldam a ética do mundo. Damasco, a cidade habitada mais antiga do mundo, o lugar da conversão de Paulo. A rua direita ainda existe, ladeada por lojas antigas. Mas a realidade moderna de Damasco é de partir o coração. A cidade carrega as cicatrizes da guerra civil. A profecia de Isaías diz que Damasco se tornará um montão de ruínas. Ao olharmos para a Síria hoje, vemos uma cidade sobrevivente, ferida, caminhando no fio da navalha da história. O Monte Ararat, o local de pouso da Arca de Noé, um vulcão imponente na fronteira da Turquia, coberto de gelo permanente. Como ele está hoje, é uma zona militarizada de acesso restrito. Satélites e pilotos relatam há décadas uma anomalia perto do topo. Uma estrutura de madeira petrificada emergindo do gelo, mas o acesso é proibido. O Ararat permanece como uma sentinela silenciosa, talvez guardando o maior artefato da história sob seu manto branco, esperando o tempo de Deus para ser revelado. Chegamos ao final. O sinal mais urgente. O grande rio Eufrates, a fronteira da terra prometida e a alma da Babilônia. O Apocalipse profetiza que suas águas secariam para preparar o caminho dos reis do Oriente. Por milênios isso parecia impossível. Era um rio caudaloso. Mas hoje, o Eufrates está morrendo. E isso não é metáfora. Barragens gigantes e mudanças climáticas transformaram o rio poderoso em riachos rasos. Arqueólogos agora caminham no leito seco onde antes passavam navios. Para o mundo é um desastre ecológico. Para nós, é o som do relógio de Deus batendo meia-noite. Estamos vendo em tempo real a literalização de um versículo que parecia simbólico. Babilônia caiu, Nínive foi exposta, Siloé foi descoberta e o Eufrates está secando. A arqueologia não é apenas sobre o passado, é um aviso para o presente. Se Deus cumpriu suas palavras sobre essas pedras, Ele cumprirá suas promessas sobre a volta de Cristo. Que estas evidências abram os seus olhos. Fiquem na paz e vigiem os sinais.